Esse é o Naquela Mesa, programa criado para falar sobre música. E olha que já passou uma galera muito boa por aqui para a gente tentar entender a relação da música na vida das pessoas. Um programa leve e descontraído, com música boa e histórias melhores ainda. Então afina o teu coração, sintoniza teus ouvidos e molha tua garganta, porque vai começar agora mais um episódio do Naquela Mesa. Muito bem, começando mais um Naquela Mesa, sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, toda quinta-feira, né, às 19 horas, a gente tem esse compromisso com vocês de estar com um convidado especial aqui para entender um pouco mais sobre a influência da música na vida das pessoas, né? Porém, todavia, contudo, hoje tivemos uma questão técnica, né? A nossa internet não estava ok nas 19 horas, no momento do programa, então esse programa está sendo gravado, sim, mas isso não quer dizer nada, tá? Por quê? Porque vai para o ar e todos vocês que gostam da convidada de hoje aqui, vocês podem deixar todo o carinho de vocês nos comentários, certo? Espero que vocês gostem desse episódio. Antes da gente começar, né, o nosso bate-papo aqui, eu tenho que fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. E tem uma coisa assim, ó, que vocês devem já estar na dúvida, né? Tá chegando o Dia dos Namorados, mês que vem já é o mês dos namorados. E aí, se você não sabe o que dar de presente, eu tenho a melhor opção. Põe na tela aí, meu garçom. A Di Estilos está para entregar para você o melhor presente para o seu namorado, para a sua namorada, certo? A Di Estilos não é só uma loja de roupa, ela é diferenciada. Então, se você quer dar um presente diferenciado nesse Dia dos Namorados, procure a Di Estilos, que fica ali no Algarve, em Alvorada, certo? Tanto moda masculina como moda feminina. Daqui a pouco não quer dar roupa, quer dar um perfume, um relógio, um acessório, tudo tem lá na Di Estilos. Um boné, esse boné que eu tô aqui, ó, maravilhoso, é lá da Di Estilos. Esse moletom aqui que eu tô também, ó, lindo, é lá da Di Estilos. Então lá tem tudo o que você precisa para agradar a pessoa que você ama nesse Dia dos Namorados, certo? Então não fica na dúvida, entre em contato lá com a Di Estilos. Muito bem. Outro grande patrocinador que está com a gente e que me faz enxergar melhor é a Ótica Pampa. Ótica Pampa, há mais de 30 anos aqui em Viamão, localizada aqui no centro da cidade. Ela é conhecida por sua qualidade em tudo, tanto nas armações como na lente. Eu estava precisando, fazia tempo que eu não usava óculos, por desleixo mesmo, não queria mais usar. E aí eu vi o quanto eu estava precisando. Fiz lá o exame, cheguei com o exame, eles me atenderam tão bem, e eu fui com uma ideia de pegar um óculos que eu estava acostumado a usar, e eles me mostraram essas lentes coloridas. Pode ver, esse óculos que eu estou aqui, ele tem uma lente azul, mas não é só por estilo, né? Essa lente azul, ela me traz mais calma para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Eu que trabalho com lentes, com telas, né, de celular, com tela de computador e com as luzes aqui do estúdio, ela me traz uma calma para os meus olhos, então me ajudou demais. E eu sou muito grato à Ótica Pampa. Muito obrigado. Se você quer também, ó, presentear, por que não? Um namorado com óculos? Também, ó, fica a dica aí. Ótica Pampa. Outro grande parceiro nosso é o Supermercado Santa Maria, certo? Que sempre tem promoções, todos os dias tem promoções. E aí eles vão mudando conforme o dia da semana. Aí tem promoção no Hortifruti, tem promoção no açougue, tem promoção na padaria. E para você ficar ligado em todas as promoções do Santa Maria, basta você baixar o aplicativo, certo? O Supermercado Santa Maria tem um aplicativo e através do aplicativo você consegue adquirir desconto em vários produtos. Então não perde tempo, baixa agora. O Santa Maria está localizado no Beco dos Cunha, na Parada 47, tem uma unidade, tem outra na Sicília, tem uma em Porto Alegre e em breve abrindo uma nova unidade em Alvorada, certo? Melhor mercado, eu sou apaixonado, preço baixo é lá no Mercado Santa Maria. Certo, meu garçom? Fizemos essa primeira rodada, tá tudo certo? Tá, beleza então. Falar aqui da V4 Company. A V4 Company é a maior assessoria de marketing da América Latina e ela tem uma unidade aqui em Viamão. Só para vocês terem uma noção, a V4 Company foi responsável por trazer o Spotify para o Brasil. Então é uma empresa muito grande, tem uma referência muito forte. Então para você de Viamão que quer
vender mais, que quer ter mais contato com o seu público, quer ser mais assertivo, a V4 Company tem uma unidade aqui em Viamão e vai te atender com muito carinho. Ela está fazendo toda a repaginação da nossa identidade visual aqui na PH Produções, do Pod Hétero, né? E está disposta também a te ajudar, porque o negócio da V4 Company é vender o seu. Muito bem, agora sim. Foi legal. Ontem um convidado falou pra nós assim: tá, mas como é que tu tá falando tudo isso aí sem ler? Não, a gente vai. Agora sim, sem mais delongas, ela que quando eu anunciei, recebi algumas mensagens dizendo assim: que legal que ela vai estar aí, nossa, ela é muito legal, tu vai adorar ela, é uma querida, não sei o quê. Muitos elogios a essa pessoa que eu conheci hoje e já gostei. Seja bem-vinda, Brit Rodrigues. Muito obrigada, Queiroz, obrigada. Bem-vinda. Estamos aí com as mãos geladas, né? Porque tá frio, né? Acho que estamos encarando o primeiro friozão do ano, né? Primeiro friozão do ano. Veio uma massa polar do sul da Argentina. Chegou aqui com neve e tudo, né? Com neve e tudo. Fazendo o quê? Deve estar uns 10 graus agora. A gente acordou, tava mais ou menos isso, né? Isso. Então, para dar uma esquentadinha, eu vou pedir pro meu garçom. Ô, meu garçom, por favor... Eu tenho uma garrafa de Malbec. Olha ali, que é aí, tu gosta? não. Que é o 900 ali. E aí traz aquelas tacinhas iguais que tem as pequenininhas. Vamos esquentar, né? Vamos, então. Vamos esquentar. Pegou no ponto do Malbec. Eu curto também? Bah, é o meu favorito. É o meu favorito. Tava tomando muito Cabernet Sauvignon e tal. E aí eu fiz uma viagem pra Argentina e lá eu tomei o Cordeiro em Pele de Lobo. Malbec de Mendonça, lá da Argentina. O Malbec original é de lá, né? Por favor, meu garçom, pode entrar, vai entrar em cena, não tem jeito. Depois eu corto essa parte. Mas aproveitar que é gravado, né? Aproveita que é gravar. Obrigada, meu bem. Nem apareceu. Curte um vinhozinho então, que bom. Sim, Acertei. Ontem mesmo abri uma garrafa de Malbec também. Tava muito frio. Eu sou assim, o verão é o chopp artesanal, que eu gosto. Aí eu sou da IPA. Sou apaixonado por IPA. Eu sou da Weiss. Tu gosta do trigo? É. Boa. Muito bem. Weiss hesita. Agora sim, ó, saúde. Opa. Saúde. Agora sim. Vamos Muito que bom. Esquentando. Muito bem, Brit. Seja bem-vinda. Brit, teu nome mesmo é Fernanda. Fernanda. Eu tô revelando agora meu nome. Na verdade, a gente veio... porque foi desde os meus 15 anos, quando eu ganhei o apelido de Brit, eu não me apresentei nunca mais como Fernanda. Acho que as únicas pessoas que me chamam de Fernanda hoje é a minha família. E o Brit veio do quê? De Britney Spears. É mesmo? Na época do Orkut, acho que... Tu era loira? Eu sou loira. Naturalmente é loira. Naturalmente, deve estar parecendo um pouco a raiz. E aí eu lembro que eu tava num karaokê com alguns amigos, na época era Orkut, então a galera no outro dia, zoando, começou a mandar Britney cover nos depoimentos, sabe? Na época do Orkut. E ficou a Brit. Na época era da galera do rock, galera emo na época. E pegava super bem então o apelido, então ficou e nunca mais saiu. Tu gostou do apelido? Eu gostei do apelido. Porque normalmente pega quando a gente não gosta. Exato. E aí eu lembro que na época eu ainda sou, né? Tenho tatuagem do Blink. E sou muito fã do Travis, baterista. E aí eu botava no Orkut Brit Barker, que é o sobrenome dele. Eu usava o sobrenome dele como uma junção daquilo que tu gostava. Sim. Aí no fim depois eu tirei, usei o Rodrigues, mas ficou Brit porque era o que todo mundo me conhecia. E tu falou que foi cantando. Tentando. Tentando. Ih, ó, estamos revelando aí, ó. Tentando. Estamos revelando um talento. A zoeira veio daí, né? Hoje é pra isso, nós vamos revelar esse talento aí. My God. Que legal. Sim. Então a música sempre muito presente na tua vida. Sempre. Meu irmão mais velho, né? Ele é legionário, gosta de Legião Urbana e bandas brasileiras de rock, enfim. E também alguma coisa da gringa. Mas ele sempre me incentivou. Tipo, 4 anos de idade eu tinha, ele era mais velho, a gente tinha um radinho, assim, ele fazia coleção de CDs, né? Todos os originais da coleção intocável dele. E ele fazia eu virar noites com ele, escutando todas as bandas, até eu decorar todas as músicas, até eu decorar todas as letras. E eu amava. Eu amava demais. E então eu cresci escutando em função. Meu irmão foi meu grande referência, assim, minha grande referência. Qual é a diferença de idade de vocês? Acho que uns 8 anos.
Não sei, por aí. bastante. Eu era pequenininha, ele já era pré-adolescente, assim. Eu te pergunto isso porque meu irmão mais velho também, assim, foi minha referência, né? Eu comecei a gostar de Legião Urbana por causa dele, assim. Engenheiros do Havaí, daí depois Nenhum de Nós, Cidadão Kane, né? A galera do Sul aqui. Cascavelês, Rasporão, TNT, essa galera. Então ele foi quem me mostrou, assim, o que ele gostava eu comecei a gostar, na real. Por ter essa referência e por ter essa admiração do irmão mais velho. Exato, né? eu tinha a ideia de que eu gostava, né? Gosto até hoje, mas a referência sempre foi ele. Eu lembro que ali na minha início de adolescência, tava uma febre muito alta. Já tinha, né? Mas eu me apaixonei por Sandy Júnior. E aí meu irmão, ele morava em Caxias, eu morava no litoral. E o meu quarto era fechado com quadros do Sandy Júnior pra tudo que é lado. E quando eu sabia que ele tava vindo pra praia pra me visitar, eu tirava tudo da parede e escondia debaixo da cama. Sério? Até que um dia minha mãe foi lá e contou pra ele: olha só, Fernanda tá escondendo as coisas dela porque ela não quer te decepcionar. E aí, no fim, ele super me abraçou. Ele falou assim, não deixando de ser colorada. E escutando sempre as nossas bandas, tá tudo certo tu gostar de Sandy Júnior. Sandy Júnior é bom pra caramba. Eu fui né? agora na última tour deles aqui. Foi? Fui. Ganhei do meu melhor amigo o ingresso. Que legal. Foi incrível. Eu chorei o show inteiro. Foi no Beira-Rio? Foi na Arena. Foi na Arena. Na Arena. Teve que entrar na Arena. Tive que entrar na Arena. Olha Eu já só. tinha ido uma vez meio Que decepção clandestina. pro teu irmão, hein? Na Arena em Sandy Júnior. Não, eu já fiz alguns rolês ali na Arena. Pô, mas Sandy Júnior é bom demais, né? Foi lindo. E para essa geração, né, a nossa geração, eu sou um pouco mais velho que tu, mas também peguei a geração Sandy Júnior também, e o show mostrou isso, né? Porque tava lotado, muita gente e cantando todas as músicas. Todas. Isso que é o mais Eu impressionante. chorei do início ao fim, cantando absolutamente todas as músicas. O Júnior, inclusive, ele fez um solo de bateria incrível no meio do show. Ele é um Eles baita fazem musicista, muito. né? Ele é DJ também, né? Sim, também. Eu fui, inclusive, na Arena, num evento que teve, que ele tocou. Eu não ia nessa festa, mas no fim acabei indo, porque ali na Arena tem a esplanada, né? E tem o... Olha, eu batendo queixo. E tem o andar de baixo ali, que é onde fica o estacionamento. Ali rola eventos de música eletrônica, às vezes. Sim. E rolou um evento, não lembro agora qual foi o nome, e ele ia tocar. Teve uma época que ele fez até uma parceria com o Lucas Lima, né? Que eles se apresentavam com ele como DJ e o Lucas com violino. Nossa, que incrível. Não lembro disso. Teve. O Júnior, depois do Terno, Sandy Júnior, ele teve vários caminhos, assim, né? Que ele seguiu. Ele teve uma época também uma banda junto com o Champignon, né? Depois que o Charlie Brown terminou, o Champignon tocou uma época com ele também, antes dele partir dessa pra uma melhor. E o Júnior hoje tá fazendo show solo também, se apresentando, né? Eu acho que quem daquele jeito é pop do meio, que ele gosta. Do meio da música, acaba sempre querendo fazer muitas coisas, porque fica nessa ânsia, né, de é tanta coisa acontecendo que tu sempre acha que tem que acabar mostrando mais, e tem muito mais para mostrar, né? Tu sempre vai ser, olha, né, tu, por exemplo, né, tipo, envolvido com arte, envolvido com música. Sim. E tem um podcast hoje que fala sobre também tudo relacionado à música, então tu sempre acaba navegando, né? Até no meu meio, no meu nicho mesmo, a galera às vezes entra achando que quer ser DJ, e aí quando vê, se descobre produtor de eventos, se descobre manager de artistas, se descobre, sei lá, qualquer coisa relacionada ao cenário, porque quer estar no meio da música ali realmente. Mas aí vai se descobrindo, né, ao longo do tempo, realmente, outras funções. E tu se descobriu como DJ quando? Na pandemia. Na pandemia, 2020, 19, finalzinho 20. da pandemia, na verdade. Porque eu sempre trabalhei com... né, sempre não, né? Eu entrei em 2014, 15, por aí. Venda de ingresso. E aí, depois fui para a parte da produção de festivais de música eletrônica. Aí, logo depois de abrir minha agência, eu agenciava artistas, vendia para as festas, né, os artistas, agenciava, auxiliava na carreira. E só depois, isso eu já recebendo alguns convites, Brit, quando é que vai aprender a tocar? E eu não, meu negócio é bastidores, sim. Tá, mas eu já tinha... Não me imaginava em cima do palco. Já tinha chegado perto de uma picape, me corrija se eu estiver errado. Dá pra considerar uma picape, assim. Mas já tinha... É um termo meio antigo. Eu sou desse tempo. É justo. É tipo o rolê da balada. Hoje fala como? É mesa de DJ, mesa CDJ.
Tá. Enfim, Perdão, a picape abrange tudo. Tá. É como eu te falei, assim, é um universo que realmente eu tô aqui hoje para aprender também. Justo. Então, se eu errar algum termo, por favor, me corrige que tá tudo certo. Então, mas tu já tinha chegado Sim, não, perto familiarizada de algum... super. É. Não, mas não sabia tocar, né? Eu não tinha o interesse, assim, não me parecia... Não me chamava atenção, realmente, assim, eu não me via realmente tocando, sabe? E parecia ser absurdamente difícil. Não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tipo, tudo tu aprende. Claro. E existem evoluções também dentro, né? Como qualquer profissão, né? Tu pegar hoje um violão e começar a aprender, tu vai ser de um jeito. Exato. Daqui a 2, 3 anos tu vai estar muito melhor e assim vai indo, né? Eu penso nisso. E aí... Só que na pandemia, o que aconteceu? No finalzinho da pandemia, quando começaram a liberar os eventos, né? Eu já estava em mood de desespero, né? Porque todas as minhas áreas fecharam, pararam. E aí eu lembro que na época a minha melhor amiga, né, no caso, a gente sentou juntas, ela já tocava há muitos anos, inclusive eu agenciava ela, né, até ela partir para uma outra agência maior, melhor. E aí eu agenciava ela, e aí ela falou: "Meu, o que tá rolando agora?" A gente começou a analisar, a gente começou a trabalhar de freela em barzinho, assim, que todo mundo tinha que ficar sentado, né? Tinha um showzinho ali, mas tu tinha que ficar sentado. Todo mundo se levantava, tinha que botar máscara. Então começaram aquela função das regras pra bar, pra festa, enfim. E aí eu comecei a perceber que tá, beleza, pode ter uma atração, né? Seja voz e violão, seja um DJ tocando uma música mais ambiente, né? Uhum. Então, talvez seja uma oportunidade de a gente montar um projeto e suprir esse momento agora, né? Com um som mais ok, porque até então eu era completamente imersa ao Psytrance, ao High BPM. Já era um caminho que tu já estava inserida, assim. Mais ou menos, porque no meio da pandemia, quando começou, eu... Tipo, não tinha... Nem sempre a gente dava pra ficar escutando em casa, porque começou as lives, né? Uhum. Não dava pra ficar escutando sempre Psytrance, porque é um BPM mais elevado, então... Dentro de casa, assim, às vezes não fica no melhor momento, né? Exatamente. Não é tem local e hora certa pra ouvir. Tipo, eu escuto Psytrance em casa, mas tem vezes que eu quero escutar um Chillaz, uma música mais low BPM, né? Um BPM mais baixo, assim, dá uma acalmada nos ânimos. E nisso o techno entrou na minha vida. E tava bem alta também o melódico, que eu me apaixonei na época. Hoje eu já tô um pouco mais saturado. Mas o techno entrou e dentro dele todas as suas vertentes e subvertentes. E aí eu comecei a estudar, pesquisar mais, o que já existia na minha vida, mas não era tão latente. Porque eu sempre fui mais dos festivais open air. Eu não era tão clubber, né? Que é onde predomina o techno. E aí eu me apaixonei. A Mônica também, que é a minha dupla no projeto Amanitas, que a gente criou o projeto. Como é que é o nome do Amanitas. projeto? Amanitas. E ele tem um duplo sentido de criação, que veio do cogumelo, né? Do cogumelo Amanita, daquele cogumelo do Mario. É o nome científico dele. E de uma personagem de uma série chamada Sense8, que a gente gostava muito. Uma personagem incrível da série. Enfim, é Amanita, mas aí virou Amanitas pelo plural. E aí a gente começou a tocar tech house na época. Não era nem techno, era tech house, né? Que é uma vertente do house. E aí fomos pro tech house, porque era o que a galera podia, era o que dava pra tocar em ambiente tipo restaurante, barzinho. A gente tocou por muito tempo em sushis, né? Tipo, era um momento que vocês tinham que tocar o que a galera queria ouvir e não o que vocês queriam realmente tocar. Eu, assim, descobri artistas incríveis, né? Eu tocava o que eu gostava, dentro daquele novo universo que eu estava. Entendi. Tanto eu, posso falar pela Mônica também, tenho certeza, que o que a gente tocava ali no Tech House era pesquisas de sons que a gente realmente gostava de escutar, artistas que a gente foi descobrindo juntas, e que foi muito bom, que era audível, dá pra falar assim, para as pessoas que estavam nesses ambientes, né? Então, que comportavam naquele local e naquele momento. Exatamente. É o que a gente está falando, né? Esse estilo de música realmente tem a hora certa para se ouvir e o momento certo. Né? Isso. Eu quero saber quando foi... Só antes, meu garçom, pega o aquecedor e coloca aqui para nós, por gentileza. Eu tô batendo muito queixo.
Eu acho que tu tá com um pouquinho de frio, sim. Coloca com a extensão aqui do ladinho dela, por favor. Precisa ser muito perto A também. pessoa magrinha não tem uma carne pra esquentar. Já não é o meu caso, né? Eu já tenho um pouquinho de... Mas eu perdi totalmente a noção do quanto tava frio na rua, assim. Eu acho que a gente foi meio... Apesar da previsão tá aí na nossa cara, pra gente olhar no telefone. Mas Viamão é mais frio. Mas... Viamão é mais alto. Então, ali eu moro no centro de Porto Alegre e eu não tava sentindo esse frio todo, não. Eu desci hoje pra levar meu cachorro na rua, enfim, mas não tinha percebido esse frio todo. Mas assim, eu quero... Aquecedor salva no Rio Grande do Sul. Vai, esse aí vai salvar. Eu quero saber, assim, em que momento que pra ti a música eletrônica... Não, pelo que eu entendi, contando agora, a música eletrônica ela entrou na tua vida antes de tu ter a vontade de ser DJ. Antes eu era público. Tu era público? Pista total. Assim. Vivi muito a pista. Pois vamos lá, então. De um irmão rock, pop rock, né? Rock. Ele... E de uma paixão por um pop... Foi pro Eu tinha 15 anos na época e eu morava no litoral. Obrigada. Eu morava no Rio Grande no litoral do Rio Grande do Sul, aqui em Tramandaí, minha família é de lá. E me chamaram pra ir. Eu já gostava de música eletrônica, mas o que a gente conhecia de música eletrônica naquela época era o que tocava Jovem Pan, o que a gente tinha, Summer Electro Hits, era nosso eletrônico. Sim. Eu não conhecia Psytrance, eu não conhecia o cenário, esse cenário. E aí me chamaram para um festival, para uma PVT, né? Não era nem um festival, era uma PVT que a gente chama quando são eventos de música eletrônica, as raves, né? Menores. Então, sigla de private, privado. Tipo, eram PVTs, eventos que normalmente aconteciam só no domingo, sabe? Começavam tipo 7 horas da manhã, iam até o final da tarde. E aí eu fui lá em Capão, em Bé, alguma coisa ali, por perto. No litoral. Fui e eu lembro que eu me apaixonei, assim. Eu passei a noite inteira dançando, curtindo e conhecendo tudo, assim. Eu não consigo nem lembrar mais ou menos quais eram os DJs naquela época que tocavam. Não me recordo mesmo, era muito nova. E também tu não tinha esse interesse em saber quem era também, não, né? e tudo era diferente. Hoje tu quer saber um DJ que tu escutou na festa, tu toca um Shazam ali, joga no Instagram, pronto, tu tem a vida inteira daquele artista na tua mão, tua mão. É verdade. Naquela época tu não tinha isso. E eu lembro que na época tava estourando a música Pan-Americano. Sim. Tava estourando essa música. E eu lembro que voltou com força total, com um papo americano agora. Exatamente. E aí veio tava aquela em alta, aquela música. Eu lembro que eu saí daquela PVT e eu me apaixonei, assim. Meu Deus, eu quero isso aqui toda hora agora. Quero vir toda hora, isso aqui. E lá no litoral a gente não tinha isso recorrente, como tem aqui na Grande Porto Alegre. Sim. Aí eu lembro que eu saí daquela PVT e fui para um jogo de futsal feminino, lá em Tramandaí. E nos intervalos tocava muito essa música do Pan-Americano. E eu só queria voltar pra rave, eu não queria estar naquele jogo de futebol. E eu ficava lá na plateia, tipo assim, dançando aquela música e ninguém entendendo nada. E ali começou a minha trajetória. Aí, alguns anos depois disso, eu fiquei dos meus 18 até os meus quase 20 anos sem frequentar a cena. E aí depois, com quase 20 anos, eu voltei. E era uma festa da Sabrina Flow ainda, nunca vou me esquecer. Não lembro agora como é que é o nome, me fugiu. Mas era uma festa que rolava em vários lugares, né, esse evento. Mas, tipo, essa PVT dela rolava ali do lado da estação Anchieta. Tu descia na estação e tu pegava um lugar, assim, meio clandestino, talvez, na época. E aí curtia uns rolês. Ali eu voltei. Falei, não quero mais sair daqui, esse aqui é o meu lugar. Que irado. E aí fiquei frequentando. Realmente, tipo assim, vivi muito a pista. E aí em 2015, para quase 16, eu comecei a vender ingresso como promoter. Porque, não sei se você chegou a conhecer o Hangar lá em Canoas. Eu já ouvi falar, não fui, mas já ouvi falar no Hangar. O Hangar ficou muito tempo. Como Canoas não tem muitos eventos também, então lá era meio que o point da galera. Eu morava em Canoas. E aí eu comecei a trabalhar com de freela lá, na noite, de garçom. E aí comecei a fazer ser promoter do Hangar. E na sexta era só eletrônica. Na época o EDM tava super em alta, que era uma vertente também do house, EDM. Que é o que toca ali, tipo, David Guetta, essa galera. Tudo que toca em Tomorrowland da vida ainda vive até hoje. O EDM vive muito ainda até hoje. Porque isso aí foi muito forte nos meados de 2014, 2015, 2016.
E aí eu fui promoter, então quando eu ia para as raves. Desculpa te interromper, mas tu procurou ser promoter ou tu recebeu um convite Não, para trabalhar como eu já conheci umas pessoas de na rave, frequentar? né? De frequentar, meio que tipo, tá, deu uma liga, assim, vou ser promoter também. Entendi. E aí eu comecei a fazer promoter. Então tinha a lista da Brit do Hangar de toda sexta-feira do rolê lá de música eletrônica, chamava Limit a festa. Quem é dessa época? E aí, nessa mesma época, eu saía da sexta-feira, no sábado, no domingo eu tava na rave e a galera falava: Você não é a Brit lá do Hangar? Tô sempre Olha. botando meu nome na tua lista. E começou assim. Aí surgiu a oportunidade de eu vender ingresso para uma rave mesmo, um festival de música eletrônica, que inclusive, depois desses anos todos, estou voltando esse ano produzindo esse festival. Olha, que é. Sim, nossa, tá sendo Qual festival? nostálgico demais, da Ciclos. Ou Ci- Cyclos, pra quem. Ah, Ciclos sim. Festival. Sim. Que vai acontecer aonde? Em Alvorada, no Green Park, em julho, dia 5 e 6 de julho. Agora? Agora. Nossa. Nossa, foi um convite muito incrível que eu recebi da Energy Produtora, que é quem tá produzindo esse festival agora, né? É uma outra produtora. E tem um peso gigantesco pra mim, sabe? De nostalgia, de missão de alma, de vida mesmo, porque foi onde tudo começou pra mim. Sim. Tudo começou pra mim. Eu entregava ingresso físico de papel nas estações. A gente fazia muito isso. A gente marcava e vendia lá 30, 40, 50 ingressos. E, tu se destacou nessa área, assim, sendo promoter. Sim, no Porque as pessoas te falando assim, meu nome tá na tua lista e tal. Tu é uma pessoa que se destacou promovendo eu era festa. uma ótima promoter, com certeza. E eu morava ainda, quando eu comecei a vender ingresso para ciclos, eu morava do lado da casa do Matheus Rossi, que era o melhor promoter da região. Inclusive, ele era o meu supervisor como promoter. E, cara, eu vendi ingresso assim, tipo, eu vendi naquela edição, tipo, coisa de 300 ingressos, que naquela época era quase impossível vender isso pra uma promoter de primeira, Primeira viagem. primeira viagem. É. E foi muito incrível, assim, muito incrível. Logo depois disso veio o convite da Moving, do Gerson, meu melhor amigo, hoje fomos sócios, enfim. E em 2016 eu entrei na Moving, um dia depois do meu aniversário. Como promoter? Como já dentro da produtora. Já trabalhando com Isso. produção Eu de fazia eventos. a relação com os clientes, conversava com a galera, pelo Facebook, que era muito forte na época. E comecei a dar os primeiros passos nos bastidores da produção de eventos mesmo. Sim. E ali foi indo. Brit, é um universo, assim, como eu te falei, eu não sou desse universo, Sim. mas eu sei que é um universo que movimenta muita gente, né? E a gente vê por eventos como a Move, como a Ciclos, como a própria Tomorrowland, que tu falou, existem muitos eventos e esses eventos sempre movimentam muita gente. E foi gradual, sabe, ao longo dos anos. Sim. Porque, tipo, um festival como, por exemplo, a Moving, em 2016, o ápice dela, de um festival aqui no estado, era de coisa de cerca de 8, 9 mil pessoas. Isso era meu Deus do céu, quanta gente. Hoje a gente já consegue colocar de 15 a 20 mil pessoas num festival aqui no estado. Sim. Então, sim, a música eletrônica, ela se propagou, sabe? Ela tá chegando, principalmente o cenário comercial, né? Nós estamos falando de um cenário bem comercial aí. Sim. O que ajuda nesse discernimento da palavra da música eletrônica. Sim. E a gente teve grandes referências, né, que nos ajudaram isso. Também tem alguns eventos grandes, assim, né? Não sei se é Green Valley, talvez. Tu diz pro lado de Gramado? Gramado, Canela e tal. No setor comercial, sim. A gente tem a Green Valley de Gramado, acho que é isso. Mas deve ter mais Por que algum. tu fala, me explica assim, por que tu fala setor comercial? Porque a gente tem dois universos dentro da música, vários universos, né? Mas a gente tem o lado comercializado, comercial mesmo, né? Nós estamos falando de mainstream. E aí entra a Tomorrowland da vida, entra uma Green Valley da vida, entra festivais esses como Moving, a Ciclos mesmo, independente dos artistas que ela trouxer, ainda assim vai ser um evento mais comercial. A gente lida com eventos undergrounds como festivais, né, que a gente já está lidando com... Aí entra a questão de line-up, ideologias, mentalidade de escolha até de ambiente, de pista, principalmente de pista, sabe? Então, é uma contracultura, né? O cenário da música eletrônica, ele é contracultura, ele nasceu de resistência. E nasceu da resistência do underground mesmo. Então, foi um movimento, e é um movimento que foi criado para as minorias. Né? E isso que é mais underground que isso, que é mais raiz que isso, talvez podemos dizer assim, para poder ficar mais
fácil de entendimento. Então, e quando tu chega num evento comercial, acaba dando uma leve elitizada, talvez. Ah, entendi. Então, leve para alguns lados muito elitizada. Sim, o acesso é diferente. O acesso é diferente. E como eu falei, né, tipo assim, acaba sendo mais palatável para essa inserção das pessoas nos eventos, né? Não é qualquer pessoa que chega num festival de 3 dias lá, até musicalmente falando, pelas pessoas que frequentam o evento, que são pessoas, né, são muitas culturas, são muitos estilos, são muitas mentalidades diferentes, né? São muitas bandeiras que são levantadas em relação a isso também. Existe uma questão política também, dá para se dizer assim. Com certeza, não. Música eletrônica é totalmente política também. Assim como outros segmentos que a gente vê, né? O rap, por exemplo, existe essa parada de... Isso. Tu falou em minorias, né? E a gente sabe que sempre que se fala em minorias, se fala em luta, né? Em querer mostrar o porquê das coisas, mas se fala também em preconceitos, né? E existe também muito preconceito, né? Isso, e aí é indiferente, né? Tanto pra galera, tanto pros dois cenários, tanto comercial quanto underground, enfim. A cena eletrônica, num todo, vamos falar né, do cenário eletrônico, ele já recebe muito hate, muito preconceito, muito olhar torto. A gente viu agora mesmo a Baobá, que é um festival de São Paulo gigantesco, né? Um dos festivais que mais movimenta o nosso cenário no Brasil hoje. Traz artistas do mundo e do Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro que vão para esse festival. É um festival importante para o nosso cenário, fora a geração de emprego absurdas que gera, né? Porque a gente está falando aí de mais de 20 mil pessoas como público, então imagina o que isso nos gera de emprego, Sim. Principalmente para uma cidade, às vezes, de interior, para uma cidade menor, que não tem tanta movimentação. E ele foi embargado pela prefeitura, mesmo com a documentação ok. Eles provaram por A mais B que estavam completamente dentro das regras, né, enfim, da documentação, e o festival foi embargado, com várias questões. Eles botaram como pauta, uma delas que foi, tipo, perturbação, né, das pessoas, da cidade, enfim, dos bairros arredores. Mas aí a gente vê festivais de sertanejo, festivais com a galera saindo bêbada, dirigindo. No mesmo local. Próxima, ou às vezes próximo, né? Enfim, porque são fazendas gigantes. Sim. Mas tu vê que existe um preconceito já nichado em relação a isso. Porque a galera remete muito a música eletrônica a drogas. Cara, eu frequento diversos ambientes mesmo, assim, não tem uma das pessoas mais ecléticas nessa Porto Alegre do que eu. Então eu estou muito presente também, às vezes, num show de sertanejo, já vou com minhas amigas às vezes, eu vou num pagode, eu vou num rolê de rap, eu vou em diversos ambientes, E eu te digo com todas as letras, o que já é clichê e chato de ficar falando, que não, a droga não está presente no cenário da música eletrônica apenas. Ela está presente na nossa sociedade. Sim. Em todo. E não estamos falando só da sociedade periférica, né? Do ambiente periférico. A gente está falando da sociedade elitizada principalmente. Principalmente. Então, eu cansei de estar num evento de música sertaneja e a galera lá bebaça e, tipo, cara, largando força de sintéticos nas suas bebidas. Tipo, eu fico horrorizada porque... por esse preconceito, justamente, porque essa mesma galera que julga a minha galera que tá lá no meio do barro, num dia de chuva, no open air. Mas o que tu acha, assim, no teu ponto de vista, o que tu acha que levou a ser colocado esse carimbo, né, de dizer que quem vai para esse tipo de evento... Eu acho que o cenário da música eletrônica, ele fala mais abertamente sobre isso. A gente tem uma sociedade que usa drogas, nem sei se você podia estar falando isso. Que usa drogas, que faz uso de diversas drogas. E eu não tô falando nem só das ilícitas, tô falando das lícitas também. Sim, claro. E o que acontece é uma falta de redução de danos gigantesca. Hoje, no cenário da música eletrônica, a gente fala sobre redução de danos. Vamos usar de qualquer jeito. E eu não tô falando tô falando de álcool também. Sim. Então, já que vamos usar de maneira mais consciente. Perfeito. Acho que fica muito mais... é uma questão de saúde pública.
Exatamente. Nós entrevistamos aqui a secretária de saúde aqui da cidade, né, junto com uma coordenadora da saúde mental, que dia 18 de maio foi o Dia Nacional Antimanicomial, né? E a gente trouxe essa pauta no Caramba! propositivo aqui, falar sobre isso. E foi uma informação que elas trouxeram, assim, e que realmente é impactante, mas que faz todo sentido. Elas falaram assim, quando a gente entra numa cracolândia da vida, as pessoas ali já estão se drogando e elas não vão parar de se drogar de uma hora para outra. Só que elas estão utilizando recursos que vão prejudicar elas ainda mais. Então, por que não fornecer um cachimbo adequado para que ela possa utilizar? E a partir dali, tu começa a trabalhar a saúde dessa pessoa, entende? Exato. Só que isso é muito impactante, porque existe um lado que fala assim, pô, tá usando dinheiro público para fazer cachimbo para Apologia drogado. às drogas. Exatamente. Apologia. É o que a gente escuta quando a gente bota uma banca de redução de danos dentro de um festival. Principalmente no underground, a galera nunca vai falar nada sobre isso. Agora, no comercial, a galera já fica mais impactada. Tipo, uma hipocrisia pura. Sim. Porque tu coloca lá uma banca de testagem, sabe? Tipo, pra saber se aquilo que tu tá usando de fato é puro, se não tem uma mistura, né? Ou se tem. E aí tem uma banca onde ela tá explicando se tu misturar isso com isso, esse álcool com essa aqui, tu vai ter um tilt, Vai te dar cara. um Isso vai te dar um piripaque do piripaque. Chaves. Então, tipo, se tu misturar. E aí tem o grupo de redução de danos, e a gente tem alguns hoje no Brasil, incríveis, incríveis mesmo. Eles fazem um trabalho assim, olha, de muito esforço mesmo, porque não tem tanto suporte, porque é mal visto, sabe? Sim. De muita hipocrisia mesmo, sendo que, na verdade, tipo, cara, a gente só tá literalmente reduzindo os danos, sabe? Reduzindo os danos e... Porque como é isso? As pessoas vão usar. É Elas vão... importante, Brit, é importante a gente falar sobre isso, Com né? certeza. Porque, assim, tu é a primeira DJ que eu tô entrevistando naquela mesa, que honra. E a gente falar sobre esse universo que pra mim também é desconhecido, sabe? Eu sou um cara muito aberto, assim, eu não crio preconceitos alheios, né? Eu acho que eu prefiro conversar, saber, conhecer. E Conhecer. quando eu tenho a oportunidade de ter alguém da cena pra poder perguntar, né? Perguntar, e eu acho que o público que assiste também. Eu não uso pauta aqui, não, né? Eu te mando um questionário antes para conhecer um pouco Sim. de ti, mas eu não uso pauta aqui para E fazer as eu pedi perguntas. pra ele. Ah, Deus. Não, não uso. É aberto exatamente porque a curiosidade que eu vou ter aqui contigo é de quem está É natural. assistindo Sim. também, né? Claro, se eu fosse da cena também, a gente ia acabar falando só para quem é da cena. E o nosso público aqui é muito plural, então legal que pessoas novas vão te conhecer. Total. E Isso pra mim é um baita de um espaço, principalmente porque fura a bolha, né? perfeito. Fura a bolha e a gente consegue trazer uma outra visão de um cenário importante, que é cultural, muito cultural, e importante para a sociedade mesmo. Nossa, a música eletrônica ela não é só a música, eu ficaria horas e horas e horas e horas e horas falando todos os benefícios que o cenário, o quanto o cenário é importante mesmo. E, enfim, e acaba sendo a bancada de redução de danos nos eventos, eles acabam sendo tão importantes, mas entra nesse ponto, né, onde a galera fala, porra, eu já escutei de um colega de produção de eventos falando, cara, eu não vou botar a bancada, o stand de redução de danos, porque isso vai fazer uma apologia às drogas. Eu falei, cara, tem noção do quanto a gente vai reduzir de pessoas dentro da enfermaria, das ambulâncias que a gente tem que colocar, né? Claro. Quantas pessoas a gente vai reduzir desses ambientes Sim. por botar uma redução de danos, botar o grupo de redução de danos do coletivo para fazer ação, para conscientizar a galera, Sim. para reeducar a galera, porque a gente precisa estar o tempo todo reeducando uma galera, porque assim como sai gente, ou migra gente, ou cicla gente da pista, né, da cena, entra muita gente que às vezes não sabe nada do que está fazendo. Sim. E a nossa missão ali é reeducar essa galera para o poder cuidado, fazer né? para fazer né, uns boas-vindas do jeito correto. E nem Sim. sempre a gente consegue fazer isso. Claro. Né? E aí, às vezes, a gente vê pessoas tendo overdose, passando mal, né? E isso não é legal pra gente. Claro. E isso acaba sendo mais uma lenha na fogueira pra galera que já tem esse super preconceito com o nosso cenário. Sim, com certeza. Muito bom a gente falar sobre isso, mas também trazer a consciência de que dá para se curtir o evento sem a necessidade de consumir droga. Porque é uma música
ela vai te tocar, vai mexer contigo de qualquer forma. Então, se a pessoa gosta, ou escuta em casa, né? E tem a intenção de ir num evento, mas ela mesmo tem esse preconceito por conta disso, saiba que não precisa se drogar para curtir o som. Aí a pessoa pensa, pô, mas como é que eu vou aguentar tantas horas? Bom, num festival de 3 dias, a gente leva barraca, né? Quem nunca acampou? Quem é que não gosta de acampar? Tá, Sim. tem gente que realmente não gosta no frio, mas o ato de acampar em um festival é muito gostoso. E a gente tem Morro Stock aí, que é um festival só de bandas, que a galera leva criança e é muito bacana. Então, os festivais de música eletrônica onde tu pode acampar também, tem esse momento para tu descansar, para tomar teu mas café. também não tem a necessidade de ficar o tempo todo. Se eu quiser ir lá e curtir 5 horas e ir embora, certeza, tá tudo certo. não é regra. Eu costumo dizer que se tu pega um festival que ele acontece realmente de sexta, sábado e domingo, ou até sábado e domingo, cara, você tem que pegar ele do início ao fim. Você tem que pegar ele do início ao fim, porque aí você... Porra, a pessoa que você conheceu na sexta-feira, tomando um café pretinho de manhã passado, que é teu vizinho de barraca, tu já vê lá no último dia, curtindo uma pista contigo. Cria-se uma comunidade, sabe? Entendi, então, tipo, entendi. é um processo que acontece mágico, assim, tipo, incrível, dentro do festival, que faz todo sentido quando tu vive. Mas não é regra, não é obrigado. É uma recomendação minha que se viva todos os dias de um festival. Legal. Mas aí tem esses momentos para descansar, né? Tem esses momentos para dormir, olhar organizado, tem um line-up ali com os horários dos artistas. Você sabe, você se organiza na sua programação. Porra, não gosto tanto da noite. Então, gosta da noite, dorme de noite. Tá? Arranja um lugar legal para acampar, que não tenha tanto barulho, né? Do som Sim. muito Ou leva alto. um protetor ocular ali também. Mas normalmente esses ambientes têm sempre um espaço bacana para acampar. Tipo, então, vira um momento de acampamento com seus amigos e de música, sabe? Tipo, respirando de fato música ali. Que show. Isso é incrível. Que massa. É incrível, eu sou suspeitíssima. Dá pra dizer que a Move foi quem te abriu as portas pra produção de eventos? A Moving, sim. A Moving Com foi certeza. quem te abriu portas. Sim. E hoje, como tu te vê, assim? Tu tá fazendo isso há quanto tempo, Brit? Desde 2016. Então, nós estamos falando de... Nossa, quase 10 anos. Quase 10 9 anos. Vai fazer 9 anos. Hoje eu tenho as minhas próprias festas, né? Eu Sim. trabalho na coprodução hoje da Ciclos e da Energy também, que eu vou fazer esse ano pela primeira vez. A Energy aí ela vai estar fazendo 10 anos de estrada em dezembro. E para mim tá sendo uma super honra poder trabalhar com os meninos. Eu tô com uma equipe feminina muito bacana, de social media, designer, criadores de conteúdo. A parte da galera que faz a produção também tem uma parte feminina muito bacana. E o Charles e o Anderson Maçã, que são os idealizadores, né, da Energy, me chamaram para fazer parte da Ciclos, que eles pegaram a produção, né, da Ciclos para fazer. Então, para mim, foi uma honra gigantesca mesmo, porque até então eu estava trabalhando só nos meus eventos, que eu tenho 2 marcas, né, que é a Collab, que é uma festa de música eletrônica que une Tecno e Psy3. Por isso então, o nome. eu juntei, né, tanto no caso eu tenho mais 2 sócias, mulheres, que é a Evelyn e a Mônica, são as minhas sócias na Collab já há quase 2 anos, a gente vai fechar 2 anos de marca em agosto, fazendo festas incríveis realmente, conectando tribos clubber, né, a galera do clube mesmo, da noite, com a galera raver, do meio do mato, juntando no meio de uma festa de música eletrônica urbana no coração de Porto Alegre, de frente pro Guaíba. Ah, tem um lugar específico onde ela acontece? Hoje a gente faz nossa ideia, né, no futuro talvez seja, a gente vai ter que expandir, porque a gente chegou no nosso limite de público lá dentro, a gente não consegue colocar mais pessoas. Ô, Glória. Coisa boa. Muito feliz, né, com certeza, com carinho da galera também pelo evento. É uma preocupação boa, né? É uma preocupação muito boa. E aí a gente... mas por hora ela acontece lá no Espaço 1, que é um rooftop que tem ali em Porto Alegre, do outro lado da rodoviária. Tem um prédio azul gigante, escrito 1. E quem não conhece nem imagina o que tem lá. Tipo, é um prédio muito bacana. E lá no terraço é onde a gente faz a festa. E a gente faz sempre, tipo, no domingo. Então, tipo, 3 da tarde. Então a galera pega o pôr do sol todinho no Guaíba e aí entra à noite. Então a gente começa com um chilas, um warm-up mais leve, a galera vai chegando, aí vai Isso subindo. no prédio, dentro do prédio? Lá em cima. Que demais! É um terraço super gigante. Que legal. Muito show. Isso já há 2 anos, a gente fecha 2 anos em agosto. Tá, e a collab acontece com qual frequência? Tem uma frequência? Normalmente a cada 2 meses. De 2 em 2 meses, até pra eu poder intercalar com as minhas outras produções. Claro. Senão eu endoido.
Qual é a outra que tu falou? A colabrando? Eu tenho uma festa que eu também faço com outras duas sócias, que é a Thay e a Letícia, se chama Chá das Patroas. É uma festa só pra mulheres, não é voltada pra música eletrônica, é um evento também, tipo assim, que ele me tira da curva, assim, ele me desafia. A cada edição, a gente já faz esse evento há 4 anos, Aham. e é uma festa só pra mulheres. O nome remete um pouco ao sertanejo, né? Então, o nosso foco é no sertanejo e no funk. Tá. E, mas a ideia do chá foi literalmente criar um ambiente de balada, né? Balada Aham. mesmo, assim, tocando todas as músicas. O que a gente tem como balada hoje, não sei se eu sou muito velha falando assim, mas eu sempre fui assim, eu tenho uma balada. Às vezes a gente faz Balada é ótimo. bastante. Aham. E aí a gente faz uma festa, né, que é só para mulheres. E quando a gente criou o chá, foi na ideia de fazer uma festa que a gente gostaria de frequentar e se sentir em paz, sabe? De Sim, poder usar a roupa que quisesse, de poder estar dançando sem a preocupação de estar sendo perturbada, né, sim, pelo sexo masculino. claro. E, e funciona demais, assim. A nossa primeira edição foi no final da pandemia, Em Porto Alegre em Porto também? Alegre. No finalzinho da pandemia, já tava, tipo, já tinha acabado a pandemia, já tava podendo voltar com os eventos, mas ainda, tipo, com um limite de pessoas. E aí, a primeira edição só cabia 200 pessoas, ou Uhum. 150. Eu sei que a gente deixou umas cento e poucas mulheres pra fora, que não conseguiram Nossa. entrar. A gente, caralho, meu, tipo, era uma necessidade real. E aí foi indo. Hoje a gente bota em média 600 mulheres por edição. Uau. Também acontece a cada 2 meses, mais ou menos. Sim. E aí eu intercalo, né? Num mês eu faço collab, no outro eu faço chá. No mês eu faço collab, no outro eu faço chá. Então fica um mês pra cada, E assim. tem, nesse evento, tem música ao vivo também ou não? Às vezes, em algumas É. edições. Tipo, nessa última edição, porque a gente faz edições temáticas, né? E aí o chá, por exemplo, nessa última edição. Gente, queimando. Na última edição. É do normal. Na última edição, a gente fez a temática boiadeira. Aham. E aí, com a temática boiadeira, tem um duo, né? Uma banda, talvez. Que é as Feminejas, que são duas mulheres que tocam voz e violão também. Sim. Fazem Ah, um que super show. legal. Cara, elas são incríveis, incríveis. Até o artista que vai tocar também, preferência por ser mulher, né? Sempre foi mulher. Pode desligar ali, meu garçom. Acho que já deu uma esquentadinha aqui Muita. na sala. Sempre foi mulher. A gente nunca trabalhou com nenhum artista masculino. Aham. Nosso staff também sempre foi, tipo, 99,9% feminina. O Sim, máximo que eu tenho que colocar é um segurança masculino na porta, por sim. razões óbvias. Aham. E, e a gente já teve também, tipo, dois amigos do meu peito, do meu coração, assim, que trabalhavam no bar com a gente, que o bar também é a gente que produz, os caixas, a portaria. Então, o evento inteiro, do 0 ao 100, é 100% produzido por nós. E eles ficaram acho que uns 2 anos e meio trabalhando conosco no bar, mas as meninas todas adoravam eles, então era super tranquilo, elas entendiam a presença deles ali. Claro. Mas assim, a gente dá preferência sempre, é tudo, artistas, Não, e mulheres. é diferente também, né? O cara tá ali pra trabalhar do que os caras que estão lá bebendo Não, e total. Até, né, jamais colocaria, né, os meninos ali se não fossem pessoas que eu conheço, e enfim. Que Mas legal, Brit. Muito, muito legal. muito legal o teu trabalho. Só que eu fiquei pensando assim que deve ser muito detalhe, muita coisa que tem que lembrar, muita coisa que tem que cuidar, né? E Agenda. mesmo com todo o checklist ali preenchido, é evento, é pessoas, então alguma coisa pode sair do E controle. sai. Como que é a tua cabeça trabalhando com isso, né? Tu deve ser uma pessoa extremamente organizada, acredito eu. Vamos fingir que Não. sim. Finja. Vamos fingir que sim. Sim, a gente tenta manter. Eu acho que ao longo dos anos eu fui aprendendo, né, a tomar para mim uma organização melhor, porque também toda hora eu tô abraçando um projeto novo e eu quero estar sempre. Eu não consigo estar parada. Então, Aham. se tem uma brecha na agenda para incluir mais um evento ou incluir alguma coisa quando eu não tô tocando, porque eu também tenho agência, né, que eu agencio outros artistas. Pois é, vamos falar sobre isso também. Então, tipo, quando eu não tô fazendo alguma coisa e sobrou uma brecha na agenda, eu abraço algum outro projeto. Uhum. Alguma coisa que eu consiga me incluir. E então é isso, é o dia inteiro no computador, é Trello, é Google Agenda, Uhum. é bloco de notas, é papel e caneta que eu gosto muito. Mas é o que te faz feliz também. Eu, com
consigo me imaginar fazendo outra coisa. E essa questão de agenciar outros artistas, também do mesmo segmento que tu? Ou todos esses artistas são do mesmo segmento? Música eletrônica. E aí acaba que nos eventos tu indica os teus... Meu pós-produção ali, né, quando eu comecei em 2016, para 2016, 2017, eu já tava meio que agenciando alguns artistas de amigos meus que tocavam. Eu falava, pô, olha só, coloca esse meu amigo aqui pra tocar. Inclusive no próprio Hangar, meu primeiro agenciamento foi um artista meu, que se chama Avatar, o Jonathan. Ele é cadeirante, ele é produtor musical, ele é incrível. E ele foi meu primeiro agenciamento, porque eu queria muito botar ele pra tocar lá no Hangar. Eu infernizei o Márcio, que era a pessoa que cuidava da curadoria do Hangar. Eu infernizei ele por meses, assim, ó. Eu venci ele no cansaço e depois ele viu que o menino super valia a pena realmente, porque era um baita de um artista. Sim. E, enfim, eu vendi ele. E ali foi minha primeira venda, eu nem sabia fazer aquilo. E aí depois surgiu outras oportunidades e eu fui, tipo, metendo a cara, chamando os donos de festa, pesquisando, catando, procurando. E eu, porra, eu acho que eu sou boa nisso, eu tô gostando de fazer isso aqui. E aí eu abri minha agência, BR Bookings, que é de Brit Rodrigues, não de Brasil. E bem narcisista, talvez. Não, mas quem sabe, né? Mesmo. Quem sabe o BR te leva o Brasil todo aí, justo. agenciar o Brasil todo. E aí eu abri a agência e comecei a incluir amigos, artistas locais. Depois já tive artistas nacionais. Tenho um artista da Suíça, que é o Phased. Eu tenho uma Idodi, que é da Holanda, lá em Amsterdã. Pô, então é mundial o negócio. Mas é uma agência local, com grandes amigos, artistas incríveis realmente. E eu comecei a agenciar eles e começou a dar super certo. Eu comecei a ter uma super relação com os contratantes aqui do Sul. Eu tenho até hoje, né? São anos aí de relação mesmo e de contato. E aí eu comecei a vender não só para o estado, mas para fora. E aí eu comecei a vender para outros estados. Então hoje mesmo eu tava montando uma logística para um artista meu, Grace Box, Matheus, que eu tava montando de Porto Alegre para Manaus, de Manaus para Macapá, de Macapá para Fortaleza, e depois ele descia para Porto Alegre de novo, para tocar em 3 eventos. E aí eu monto isso também. Eu não tenho, tipo, minha agência é pequena, então infelizmente não consigo ainda ter uma pessoa para cuidar só da logística, uma só do financeiro, uma também só para vender. Então eu faço tudo. Nossa, meu Deus. Eu não tenho tantos artistas hoje mais que outras grandes agências hoje que são, tipo, minhas inspirações, né? Mas levaram alguns artistas meus. São os passos, né, Brit? Da mesma forma que a gente tava falando de pegar o violão e começar, ou pegar a música, né, e começar, também é uma evolução, né? E olha, sendo somente tu já faz coisa pra caramba. Não, eu faço. Hoje eu tomei pra mim que eu realmente faço muita coisa e eu consigo hoje delegar mais. E eu tenho uma equipe muito bacana, sabe? Que legal. Hoje, por exemplo, eu trabalho praticamente com mulheres. E isso é uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, porque o nosso cenário da música, eu acredito que eu posso falar até por você. Nosso cenário, ele é predominantemente masculino. Sim. Não só em cima do palco, como nos bastidores. Tu vê um técnico de som é homem, tu vê a pessoa que é o stage manager é homem, tu vê o dono de agência é homem, tu vê as pessoas que vendem esses artistas são homens. É muito masculino. Então, quando a gente tem hoje uma entrada de mulheres fortemente nessas posições que são, né, majoritariamente masculinas, sim, é muito incrível. Pra mim, assim, é uma satisfação. uma satisfação muito pessoal, sabe? Muito pessoal. E saber que, tipo, tem mulheres que, tipo, confiam, acreditam e confiam no meu trabalho, confiam na minha palavra, sabe? Que estão junto comigo pra agregar e somam pra caramba. Isso fortalece Sabe demais. que esses dias mesmo, assim, minha televisão estragou. E aí eu busquei no Google, assim, tipo, onde é que tinha uma assistência. E eu, 3 quadras de casa. Então, vou botar a televisão embaixo do braço, é uma TV pequena. Vou levar, assim, lá pra essa assistência. Cheguei na assistência, tinha uma menina no balcão, e ela mesma pegou minha televisão. E eu pensei, bom, vai deixar aí pra alguém arrumar, né? Ou ver qual é o problema dessa televisão. Não, ela mesma pegou, entrou lá pra dentro, assim. Sim. Eu fiquei surpresa, porque eu já tinha ido uma outra vez em outras assistências a vida inteira, enfim. Sim, nunca tinha visto uma mulher. Uma mulher. Beleza, ela entrou, ela ligou, ela viu, não tem jeito de televisão. Pode ir pro saco. Eu, ok. Aquilo me pegou, enfim.
Acabei desfocando a televisão, deixei a televisão lá pra ela ia fazer o descarte pra mim. Saí dali, eu fui numa ferragem pra comprar eu queria fazer, botar as minhas plantas penduradas lá em casa, Aham. e eu precisava comprar um negócio da furadeira lá. Não sei como é que é o nome. A broca. Broca. Cheguei lá na ferragem, quem me atendeu foi uma senhora. E ela sabia tudo. Tudo, 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 tudo. Outra mulher. E eu, nossa, uma atrás da outra, assim, né? Que ambientes que tu não via mulheres Aham. trabalhando, atuando, sabe? Verdade. Saí dali, tô indo pra casa, passei por uma loja de luminárias com coisas relacionadas à luz, eletricidade, nananana, que eu queria ver uma luminária lá pra casa, nessa função de arrumação. Outra mulher me atendendo e me dando aulas de tudo que era luminária. Eu fiquei, tipo, cara, uma atrás da outra, tipo, nenhum homem presente nesses ambientes. O ponto que eu quero chegar não é de exclusão, né, da classe masculina, Claro. mas de como as mulheres de fato têm tomado esses ambientes que antes eram Não, dominados. sim, exatamente. E a dominados. tua própria percepção, o teu sentimento, né? Quando tu, peraí, tá diferente. Muito É porque há uma mudança, né? total. E nesse cenário mesmo, é isso. Esses dias que eu me dei conta que, tipo, pô, eu entrei no meu grupo, tá, tirando o Solzinho, que é um dos nossos criadores de conteúdo. Porra, minha designer é uma mulher muito foda, a Isa, incrível, sabe? Hoje ela faz praticamente todos os meus eventos. Ela trabalha com outros artistas, ela trabalha com outras festas também. E ver essa menina, tipo assim, tomando o espaço que antes. Tu não tem outro designer feminina hoje aqui no estado. Eu sempre trabalhei com os meninos, sempre. Sim, E hoje é só ela. que legal. Pelo menos onde eu estou, ela vai estar também. Sim. E aí eu tenho a Naná, eu tenho que também é criadora de conteúdo social media. Eu tenho diversas mulheres, a Neves, que cuida da parte de excursão, tipo, completamente dominada, sabe? E tu vê artistas mulheres, DJs mulheres, enfim. É Que muito legal, incrível cara. estar isso e Isso é servir bom de demais. inspiração. Isso é bom demais, com E servir de certeza. inspiração também. Com certeza. No universo sertanejo, a Marília Mendonça foi uma que Escancarou as portas, né? escancarou, com certeza. Já se tinha antes a Simone Simaria, a Maiara e Maraíssa, já tinha, mas parece que mesmo assim existia uma resistência, né? E a Marília Mendonça foi uma que botou os dois pés na porta e mostrou, não. E até tem um vídeo icônico, né? Que foi nas lives, eu acho que na época da pandemia, que tava os homens cantando e tava uma música e era altíssimo tom, porque eu acho que era do Zezé de Camargo. E os caras se matando pra cantar. E quando essa mulher entra pra cantar, nós, aulas, assim, né? E aí fica muito destacado, assim, né? O quanto é importante a mulher estar presente, né? Óbvio, tem algum segmento ou outro que é mais da mulher ou é mais Sim. do homem. É natural, né? Mas aquele em que a mulher possa estar presente, que esteja, né? Isso, porque o que eu percebo. Eu entendo que existe uma questão, tipo, até agora no meio dos DJs, assim, né? Dos produtores musicais, os meninos que produzem. Principalmente. Existe um clube, né, do Bolinha que, tipo, porra, se conecta, porque são vários homens. Aí, tipo, botar uma menina só no meio desse monte de guri pra produzir. Talvez, assim, tipo, não gere tanto contato, sabe? Então, é por isso que a gente acaba sempre fortalecendo muito as mulheres entre elas pra produzirem juntas. Porque não há muito espaço entre eles e às vezes eu sei, é uma questão de interesse, vão falar de coisas que talvez não são, não sei explicar, são Ou talvez, compatíveis, sabe? E sim. aí a gente vê uma certa separação, sabe? Tipo, tu vê um grupo de homens estando nesse meio assim, que não incluem outras mulheres. No entanto, aí eu vou dar uma militada. Tu Fica vê à esses vontade. mesmos artistas usando vocal feminino nas suas músicas, tu vê eles usando imagens de mulheres nas suas artes de lançamento das suas músicas, mas raramente esses artistas eles convidam outras mulheres para participar da produção, tipo uma collab, né, de música, mas assim, convidam o fulaninho da puta que pariu, mas não convida, tipo, uma artista que tá, às vezes, do lado dele, sabe? E Entendi. aí ele vai usar como critério a qualidade, né, musical dela, ou alguma coisa do tipo, mas às vezes não é só isso, sabe? Então eu percebo que também os meninos, mesmo sabendo que existe já essa dificuldade das mulheres em entrarem, principalmente na parte de produção, eles não incluem tanto, sabe? Não há uma Sim. inclusão dos meninos, Tá. mesmo eles sabendo. A minha pergunta e o meu gancho, citando Marília Mendonça, existe a Marília Mendonça do eletrônico?
Existem várias Marílias Mendonças do eletrônico, com certeza. A gente tem muitas, muitas, principalmente brasileiras, né, aqui hoje. Então, tanto, tanto no cenário da música eletrônica, tipo, sei lá, no Psytrance mesmo, que é onde eu mais domino, quanto no techno, no house e nas vertentes, existem muitas mulheres, sabe? Hoje, pra mim, é inadmissível hoje um evento, ele produzir uma festa, porque ele já, um produtor, normalmente, né, ele já faz o line-up dele pensando nos artistas que ele quer contratar, tá? Mas não há uma pesquisa, uma procura, sabe? Sair, fura a bolha, vamos catar por artistas mulheres, para ter essa inclusão. Aí até fui meio que zoada, né? Falando, porra, mas daí você quer abrir cota para artistas no line-up? Isso não é uma questão de cota, é uma questão de pesquisa mesmo. Você pesquisa, você escuta artistas mulheres, você faz algum tipo de pesquisa. Você sai da tua bolha. Você sai da tua bolha. Porque, porra, eu faço um evento hoje, a Collab, com as meninas, e a gente faz muita questão de ter pelo menos 50-50 no nosso line-up. E todas as artistas mulheres que se apresentaram na Collab foram artistas incríveis e memoráveis. Memoráveis, elas só precisavam, às vezes, de um espaço ali. Sim. Entregaram absolutamente tudo, foi, tipo, lindo, emocionante, sabe? E então, não vai ver nenhum line-up da Collab sendo dominado pelo masculino, porque tem espaço para mulher e temos artistas mulheres. Nós temos. Tu acredita que os próprios produtores, né, que são quem fazem as escolhas ali, onde a gente diz que eles estão dentro de uma bolha, que não estão ouvindo o público feminino. Tu acha que até eles mesmos são influenciados por uma mídia? Ou isso é muito pessoal, é uma escolha Não, eu acho que assim, a gente realmente tem muito mais presença masculina, né, hoje na classe artística. É muito mais. Em números, né? Se tratando de números, realmente. Tanto que existem vários incentivos para que outras mulheres se adentrem. Eu te digo sim, é uma questão altamente cultural também. Eu vou falar por mim. Tudo que eu mais quis aprender na minha vida foi tocar violão. E o meu irmão, da mesma idade que eu, tenho 3 irmãos, mas eu tenho um irmão que ele é um ano mais novo. Quando a gente entrou num curso, quando era, tipo, pré-adolescente, eu queria aprender a tocar violão. Minha família, né... mais resistente a isso também, falou que violão não era coisa pra menina. Eu também fui vetada de fazer teatro, eu fazia teatro escondida. Nossa. Eu fazia dança escondida. Tudo que era ligado à arte, eu fazia escondida. Porque, por eu ser a filha mulher, eu tinha que... Minha mãe sabe disso, tá, gente? Eu já brigo com ela até hoje. Eu era obrigada a cuidar... Obrigada, né? No caso, ensinada, incentivada a cuidar da casa, aprender a cuidar da casa, aprender a fazer comida, aprender a cuidar dos irmãos. Sim. Eu não era incentivada à arte. Eu não era incentivada à cultura, à música, nada. Então, a gente sempre teve os homens muito mais incentivados à cultura, seja ela qual for, mas vamos puxar pra música, muito mais incentivados do que as próprias mulheres. Pode crer. Quem se inseriu na música foi muito mais como uma resistência e tipo, cara, vou ter que... por conta de um patriarcado, né? As mulheres que conseguiam furar essa bolha e entrar, né, numa mídia, como Elis Regina, por exemplo, né? Eram mulheres que, pô, sofriam pra caramba, assim, né? E eram muito criticadas, né, nesse meio. Sim, não tá exercendo seu papel de mulher, você tá saindo da sua... Então, assim, seu nicho. Nem é uma questão, não é culpa de pai e mãe, porque eles também sofreram uma criação que foi ainda pior, né? Eles deram certo, né? Eles só replicaram, né? Eu acho que a tecnologia e a consciência, né, o acesso à informação hoje, ele é muito maior do que os nossos pais, os nossos avós tiveram e faz com que a gente consiga ter uma consciência diferente, né? E por isso a gente transforma, né? Eu costumo dizer que somos iguais aos nossos pais, só que melhores, né? Uma versão melhorada, assim. Tipo, minha mãe hoje, tipo, no meu aniversário eu toquei. A minha sócia, né, minha melhor amiga que toca, a Mônica, que tem o Projeto Amanitas comigo e faz a collab comigo também, ela abriu um bar na Cidade Baixa, se chama Tess, eu vou fazer uma divulgação. Como é que é o nome? É Tess. Tess? Fica onde? De partitura, eu acho, né? Alguma coisa assim. Fica na Cidade Baixa, ali na José do Patrocínio. Vamos lá visitar. Meu, é um bar agora de música eletrônica, né? Música eletrônica urbana, que eu chamo. Que a gente tá no coração de Porto Alegre. Que legal. E no meu aniversário, eu fiz meu aniversário lá, eu toquei, junto com uma artista minha da minha agência, que se chama Valk, a Karine, que é lá de Santa Cruz. Ela veio pro meu aniversário e eu tocando, a minha mãe estava presente, né? Ela nunca tinha me visto tocar. E eu vi a cara de orgulho dela, de felicidade, de me ver tocando.
E ali eu entendi, sabe? Tipo, pô, minha mãe já tá com 64, então eu, é o tipo de visão e de brilho no olho que eu esperava dela antigamente. Claro. Mas que bom que agora ela consegue Chegou. compreender, sabe? Entender o quanto isso é importante pra mim, o quanto isso me deixa Sim. feliz e o quanto isso faz parte da minha vida. E eu vivo disso. Boa. Então, não tem como mudar. Excelente. Tua profissão te faz viajar bastante, né? Conhece muitos lugares Conheço. através da tua profissão. Sim. E tu citou alguns artistas também internacionais aqui, né? O qual tu agencia, Sim. né? O que tu espera, assim, do teu trabalho, da tua profissão, falando em questões nacionais e mundiais? Qual que é o teu sonho? O que tu almeja? Eu acho muito incrível, assim, a ideia de sair do Brasil. Mas eu penso que eu tenho tanta coisa pra fazer aqui ainda, sabe? Pra querer explorar um território estrangeiro. Mas sim, nossa, amaria tocar fora do Brasil. E eu vou fazer minha primeira estreia tocando fora do estado agora em outubro. Eu vou tocar em São Paulo sozinha. Eu tenho um projeto que eu também toco sozinha, né? Que é um som mais psicodélico, mais imersivo, assim. Que legal. Que se chama Tenebra. É bem tenebroso o É som. bem tenebroso, é um som tenebroso. É um Psytech, Dark Progressive, que também são vertentes do Psytrance. Uhum. E esse projeto, ele é eu, assim, tipo, ele é São criações dentro da minha tua? alma. Eu sou DJ set, né? Então eu toco músicas de outros artistas que produzem suas próprias músicas. A Mônica, que toca comigo, inclusive, ela tem um projeto solo que se chama Hold, que foi quem eu comecei a agenciar. Foi meu primeiro agenciamento, praticamente. Que daí ela produz as músicas dela. Ela é uma mulher DJ e produtora. Ela produz. E esse projeto que eu tenho sozinha, no projeto solo, tocando, ele é um DJ set, que a gente chama. Que é quando a gente toca música de outros artistas. Então a gente pesquisa, monta set e toca. Legal. E eu sou apaixonada nesse projeto. E eu vou tocar em São Paulo agora. Onde vai ser lá em São Paulo? Nazaré, alguma coisa assim. Não me recordo o nome da cidade. Mas é Grande São Paulo. Top. E hoje a ideia é... óbvio, né? Tipo, a gente tem a ideia de expandir a Collab, por exemplo, em Porto Alegre. Mas a gente pensa muito em levar para São Paulo, que a gente acha que é muito a cara de São Paulo. Pelo menos para fazer uma edição experimental lá. Sim. E o próprio chá mesmo. Né? O Chá das Patroas também. A gente recebeu diversos convites para fazer em Santa Catarina, em São Paulo, em outros lugares. Sim. E é isso, é explorar o nosso Brasilzão mesmo. Muito bem. Você vai tocar? Eu vou tocar uma música agora. E aí eu quero que depois que terminar a música, eu quero que tu me diga o que ela significa pra ti, tá? Foi no dia em que eles se encontraram na praia Pinhal, que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal. Pode cantar se quiser. Ele sempre foi um cara desses que estuda demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar, na beira do mar. Muito bom, amo essa música demais. E eu vi ele tocando essa música na cidade de São Gabriel, que é a cidade da minha família, sozinho. Duca Lendecker. Sozinho. E ele tava sem a banda. E aí eu tava era uma balada. E do Neida, tipo, ele sobe no palco, puxa um violão e começa a tocar. E eu, caramba. Foi muito, muito lindo, assim, aquele momento. E o que te remete a esse som? Bom, eu cresci em Tramandaí, né? Minha família toda é de lá, meus irmãos eu tenho. E esse meu irmão, Matheus, é um ano mais novo que eu. Ele foi o irmão que eu cresci junto, né? Eu tenho um irmão mais novo e um irmão mais velho. Mas o irmão que seguiu a minha infância lado a lado comigo, quase como um gêmeo, né? Porque a gente tinha um ano de diferença, foi ele. Então, minha infância, minha pré-adolescência, minha adolescência, até a saída da casa dos meus pais, esse foi o irmão que eu mais convivi. E essa música
sempre me remeteu muito a ele, assim. Justamente porque a gente fala, né? A gente cresceu na beira do mar, porque a gente cresceu na beira do mar. Sim. A gente vivia na praia. Meu pai levava muita gente, eu e ele, pra beira do mar, levava a gente pra dentro do mar. E meu pai sempre muito grandão, então essa música sempre me remete muito a ele. Eu amo essa Legal, música. muito bem. A gente falou sobre viajar, né? Sobre ir mais longe, e aí tocar essa música e falar sobre a origem, né? Origem total. Muito legal. Eu tenho uma outra canção aqui e eu quero saber o que significa. Essa eu vou tocar praticamente toda ela. E eu acho que essa é a música mais tocada desse programa. Porque é uma música que eu gosto muito também. Inclusive, Inclusive eu apresentei ela. A Casa Fermata, que é uma escola de músicas aqui de Viamão, faz todo final de ano uma apresentação com os alunos, né? Eu fui convidado para fazer a apresentação e eu fiz questão de tocar essa música. Quero saber se você vai correr atrás de mim no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se ligo pra cartoon ou rabisco meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba eu sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança em algo novo que aconteça. Quem despetela a rosa estará lá pro que aconteça. Um dia eu sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Quem vai esperar em casa, polir a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Do caju. Muito fofinho, né? Imagina. Lineker. Sim. Lineker, maravilhosa. Essa música ela foi premiada como no prêmio Multishow de música. Ela foi premiada como melhor MPB e o álbum Caju ganhou como melhor álbum. Né? Nossa, que incrível. Então, é uma letra fortíssima. Eu vi um podcast da Lineker falando sobre a questão da dificuldade da mulher negra, trans, de ter um relacionamento, né? Então, essa música foi feita de uma dor, né, da Lineker. E é uma música que retrata, assim, realmente... A gente já teve algumas discussões sobre essa música aqui, eu acho maravilhoso isso. Porque ela retrata realmente a dor dela, né? A dor dela conseguir uma relação. E também na loucura que ela tá agora, de viagem, de show, de tudo mais, né? Eu vi alguma coisa sobre isso também. E acho que um trecho desse podcast. Porque ali ela fala muito sobre a relação e sobre o quanto as pessoas, a pessoa, né, no caso, ela vai ter o pique, que a gente chama, né, para acompanhar essa demanda gigante. Sim. Quando uma carreira acaba estourando, né, que foi o caso dela, porque ela já vem de outros carnavais, né? Sim, claro. Ela tem uma trajetória gigante, incrível. Ela tinha o outro grupo... Super me deu falha agora na memória. Mas ela tinha um outro grupo que ela também fazia parte, que ela cantava antes de ir pro solo, né? E então faz tudo muito sentido. E quando entra na parte da mulher trans, preta, são muitas camadas. Quando se trata de assumir, né, em público uma relação. Uhum. Então, realmente é muito forte. E essa música ela tem vários significados para mim. Eu quero agradecer a Fran Martins, que foi uma amiga minha que eu entrevistei aqui também, que ela é terapeuta tântrica, e ela que me trouxe Lineker, assim, né? Eu já tinha ouvido, já tinha visto, mas nunca tinha parado para entender. E ela que me trouxe. Ela trouxe Lineker, ela trouxe Johnny Hooker também. É isso, né? Eu acho que é. Tem uma música fantástica dele também. Não vou saber tocar agora. Mas enfim. Johnny Hooker. Johnny Hooker. Esse mesmo. Muito bom, muito bom. Bom,
Toquei. Tocou. Gostou? Sim. Duas amigas minhas também. Uma foi quem trouxe o teu nome, que é a Juvieira, A Ju, que faz maravilhosíssima. os melhores dreads, né, do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. É. Ela é Se um maravilhosa. dia fizerem uma estátua no Rio Grande do Sul, nunca fiz dread com a Ju, Ah, apesar de ser uma grande amiga, mas já tive dreads. sim. Mas se um dia fizerem uma estátua no estado da Dread Maker, né, que se chama, com certeza vai a imagem dela, assim, porque Tem que ter. ela é lendária. Maravilhosa, né? Lendária. O arroba dela é arroba Juvieira Dreads. Para quem tem vontade de conhecer o trabalho dela, para quem tem vontade de fazer dreads, segue lá Juvieira Dreads. E tem uma outra Ju também que comentou aqui, que é uma amiga minha de alguns anos. Conheci ela, eu sou massoterapeuta também, né? Aposentado já, mas sou formado em massoterapia. E a Juliana Godoy, ela é massoterapeuta e agora tá Tatuando. tatuando maravilhosamente bem. Brabíssima. Ela sempre viveu nesse meio, né? Eu acho que ela Sempre. até que demorou pra engatar a tatu na vida dela. Eu conversei com ela, eu acabei de fazer uma tatuagem com ela, né? Eu tenho uma tatu dela. E eu falei pra ela assim, a real ela demorou porque ela admira tanto esse universo e ela tem os caras, né? E os caras e as mulheres que tatuam que ela admira e que ela coloca num pedestal que ela não se via lá, sabe? E agora que ela começou a tatuar, eu falei, a tua vida é Tava isso. guardado numa caixinha total. Caraca. Não, ela é maravilhosíssima. Juliana Godoy, segue lá também o arroba Ju_Godoy. Ela teve aqui também, né? Trocamos uma ideia, tem um programa com ela também. O programa com a Ju, maravilhoso também. E quando eu postei que tu estaria, ela foi uma das primeiras a comentar, assim, né? Ela é muito Nossa, fofa. ela é uma querida, tu vai adorar ela. E realmente, Ela é. Eu conheci ela já faz um bom tempo e agora é a última vez que eu visitei o estúdio dela ali na CB. Não sei se ela ainda tá ali com a Bru. tá ali, tá ali. Que é a minha body piercing. Ah, A tu põe Campus. com a Bru? Sim. Também maravilhosa, né? A Bru é É excelentíssima. reconhecida nacionalmente, Sim, né? é a minha recomendação pra todo mundo. Eu conheço vários piercings incríveis no estado, mas a Campus, ela tá no meu top 1. Bruna assim, Campos. Bruna Campos. Ela é maravilhosa, né? Conheci ela, conheço o estúdio, fiz lá, né, tatuagem. Já fui lá fazer massagem com a Ju também, já fui lá. E é O maravilhoso. espaço delas é muito fofo, muito bonito. É a cara delas. Maravilhoso. Cada vez mais lindo, né? É. Aquelas pinturas na parede lá, é Sim, fantástico. sim. Caríssima delas. Vamos lá. Estamos nos encaminhando, Brit. Então, E, toma esse vinho. por favor, né? E eu tenho 2 momentos especiais nesse programa para se encaminhar para os finalmente, né? O primeiro é te dar um presente. Ó, eu tenho um presente aqui Uma caneca super. para você. Eu tava pensando em, sei lá, essa caneca era Com pra mim. muito carinho. É uma caneca que tem na frente aí o logo naquela mesa e atrás ela é personalizada. Nome! Tem o teu nome aí. Mentira! Então. Foi para isso que eu te perguntei. Caramba, por isso a peça, gente! Sim. Nossa senhora! Então, tem uma frase aí. Queria que tu falasse sobre essa frase. Esse código do Spotify que tá aí, quem escanear, ele vai ouvir a música da Pink, é isso? Isso, da Pink, é uma das minhas cantoras favoritas. Eu tenho DVD, gente. Ninguém me escuta DVD. Eu tenho 3 DVDs dela. Esse QR Code que tem aí, ele é um QR Code para escanear para assistir o programa. Só que como a gente teve esse imprevisto, né? Não vai ser o link do ao vivo. Ah! Eu vou tentar fazer alguma coisa, tá? Para jogar lá naquele link. Mas seria para Vamos isso. lá, Yaya. Trabalha por nós aí. Mas seria para Gente, isso. sério. Onde é que eu mostro? Aqui? Tá melhor, será? Põe no teu close. Olha isso Aí. aqui. Esse presente é um presente que a gente pode te oferecer em parceria junto com a Mídia Gráfica, uma empresa aqui de Viamão, que ela faz esses personalizados, né? Além de entregar tudo que que uma gráfica pode entregar, eles são maravilhosos, né? E fazem também fachadas das empresas, né? Eles que produzem. Então tá aí, um presente em parceria Eu com amei, a Mídia Gráfica. Merece. Fala sobre a frase que tá aí. Tá, eu não vou falar, não vou falar a frase em inglês, porque Não meu vai inglês falar? é horrível. Ah. Mas, você quer Quer que eu tente? Sim. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vai ser horrível também. Eu não entendo porque eu vou passar vergonha. Tá bom. Mas assim, gente, é uma música da Pink que se chama Fucking Perfect. Fucking Perfect. E essa frase, dentre várias nessa música, na verdade, ela fala muito sobre a autocobrança, né? Que ela fala, tipo, você é tão cruel consigo quando fala de si mesma,
Porque às vezes a gente fica buscando, né? Principalmente eu trabalho pra caramba com várias coisas ao mesmo tempo, a gente tava falando sobre isso. E às vezes a gente fica numa autocobrança excessiva, né? Sim. Amém psicanálise hoje que está curando isso de Ah, mim, que por coisa favor, boa. façam terapia, façam psicanálise. É, eu acho Seria a maravilhoso. faculdade da minha vida, com certeza. E aqui ela fala, né, sobre essa autocobrança excessiva, né, acaba essa sabotagem, autossabotagem mesmo. E ela diz muito sobre entender que você não é perfeita e que ninguém somos, ou que somos perfeitos, né, Sim. dentro do que somos realmente, na nossa individualidade. Essa música é muito incrível, eu amo o clipe É, dela. quando tu falou assim, claro, não tá nas minhas, na minha playlist, né, de ouvir, mas quando eu coloquei a música que tu me mandou e eu fui ouvir ela, cara, é linda, É a linda. música é maravilhosa e eu já Uhum. conheci. Quem não conhece, eu acho, né? É impossível tu botar essa música. É bem clássica da Pink. É, bem clássica. E é engraçado porque, tipo, a Pink, né? Tipo, eu já conheço há muitos anos, tipo assim, bem desde a minha pré-adolescência mesmo. E quando ela veio pro Brasil, no Lola, talvez, não lembro agora, há alguns anos atrás, meio que muita gente não sabia quem era Eu acho que Pink. foi Rock in Rio, Tá, pode porque ser. foi um Que ela mega fez show, aquele show sim. que ela Acho que faz foi Rock in Rio. aquele rolê que ela fica pulando no meio da Sim, galera. sim, fantástico. E eu lembro que nesse mesmo. Ah, sim. Lembro que sim, foi no Rock in Rio, porque teve a Anitta também. E eu lembro que na época a galera que não conhecia Pink ficou falando: Nossa, isso aqui que é uma artista, olha o que que essa mulher tá fazendo. Você viu o que que é uma. Eu sei, né? Eu já conhecia, porque eu assisti os DVDs, então, Aham, tipo, eu era claro. doida nela. Então, pra mim, não foi uma super surpresa. Mas pra galera, eu fiquei surpresa com quanto a galera acabou ficando surpresa por uma apresentação de uma mulher que elas não conheciam. Uhum. E o ponto crucial dessa apresentação dela foi que começaram a comparar ela com a Anitta, sabe? Tipo assim, dois universos completamente distintos, duas apresentações, dois shows completamente Sim, diferentes. propostas diferentes. Porque a Anitta é uma baita de uma empresária, mulher, artista, enfim, dentro, né, do nicho da bolha dela também. Uhum. E aí eu lembro que nessa época começaram a comparar ela, mas essa foi a última aparição da Pink no Brasil. E foi muito marcante porque eu realmente não esperava que tanta gente não conhecia ela. E a galera ficou É absurdamente mesmo. encantada, assim. Eu escutei muitos comentários. Eu falei, como assim, gente? Vocês não conheciam a Pink? Que é isso, gente? Mas, Maravilhosa. enfim, Para quem não conhece também, vai lá no Spotify ou no YouTube, coloca Pink e essa é a fucking fucking perfect, né? perfect. Isso. Foda-se a perfeição. É, porque ninguém é, né? Exatamente. Ninguém é. Muito bem. E agora sim, esse programa, eu sempre quis ter um programa de música, tá? Que falasse sobre música, que eu pudesse tocar um violão, que eu pudesse trazer pessoas para falar sobre música. Alguns vêm para tocar também, fantástico, traz A violão, próxima vez eu vou trazer uma percussão. CDJ. Eu ia te pedir de verdade, assim, mas eu fiquei meio assim, de vergonha de pedir pra você Imagina, trazer. eu não tenho uma CDJ em casa, porque a galera às vezes pensa assim, tipo, pô, o DJ ele vai pra festa, ele leva todo aquele equipamento. E não, Sim. o evento ele fornece aquele equipamento, né? E fica estático lá, Aham. e os DJs só vão tocando. Mas tem DJs que tem, e quando a gente tem um amigo que tem, então a gente Boa, consegue fazer. boa. Dá uma função, mas a gente consegue levar pra uma próxima. Vamos fazer sim. E esse programa, quando eu criei ele, eu tinha já o formato pronto na minha cabeça, mas eu não tinha um nome do programa, né? E aí eu fiquei pensando, e eu queria que fosse uma frase de alguma música, né? O nome do programa. Então pensei em frases de música de Titãs, que eu gosto bastante também. Ah, porém, meu pai, em 2023, ele faleceu já com seus 86 anos, né? Viveu uma vida, viveu a vida, né? Viveu a vida. Viveu a vida. E eu pensei, por que não homenagear ele, né? E naquela mesa é uma música que foi muito conhecida através da voz do Nelson Gonçalves, que é um artista que ele adorava, assim, e que ele cantava muito, né? Ele cantava muito bem, né? Meu pai. Então eu falei, pô, naquela mesa. Perfeito. Adorei o nome. Adorei o nome. E a minha pergunta tem a ver com isso. A minha última pergunta antes da gente acabar o programa. Brit Rodrigues. Naquela mesa tá faltando quem? Naquela mesa tá faltando quem? Naquela mesa tá faltando.
Tá faltando a minha avó. A minha avó, também falecida, ela tu começou a falar do teu pai e eu pensei nela na hora, Sim. porque ela gostava muito de música e ela sempre parava pra escutar voz, violão e gaita. Nossa, Gostava de uma gaita? gaita. Minha família inteira toca gaita e faz Sim. trova e essas coisas. Também muito envolvido com música, sempre os meninos, né? Mas, tipo, sempre muita trova, assim, de pilche e tudo. Então, naquela mesa sempre falta minha avó. Boa. Tem um lado tradicionalista também, Muito. nativista, Sim, né? São Gabriel, né? Então, Aham. lá é campanha total. Pampas, né, que a gente chama. Sim. E, enfim, eles tinham. O aniversário da minha avó era sempre um baile Que com maravilhoso. garrafões de vinho, seco, suave, feitos lá na campanha. Boa. E regados a muito churrasco e fechamento de rua, quando não era em salões de baile mesmo, contratando banda. Meus padrinhos, meus tios, todos tocando gaita e muita trova e brincando com todo mundo, então Que legal. lembrei. É que tu puxou o gancho do teu pai e veio uma memória muito, muito... Mas esse programa é exatamente para isso, Brit, para a gente mexer em memórias, mexer com as questões musicais. Pô, a gente falou do show do Sandy Júnior que tu Não, foi, sabe? cara, a gente foi Trouxe lá memórias na minha primeira PVT, eu tinha 15 anos, sabe? Tipo, eu fui na cena quando a gente começou a conversar, porque não tava a gente combinado sobre isso. Não, o lance E do teu irmão, de te mostrar as músicas dos rock and roll da eu nem época. imaginei que a gente ia falar sobre isso, então, tipo, realmente eu fui na cena, assim, lembrei, eu sentada no quarto com ele, assim, na Aham. nossa casa lá da minha antiga família, nossa antiga casa da minha família. Então, realmente, mexeu com É isso, muitas coisas cara. É aqui. isso. E eu tô feliz demais com o programa que a gente fez Sim, hoje, eu também. porque ele serve exatamente para isso, para mexer nessas lembranças, a gente fazer quase que uma cronologia assim da história musical que a gente tem, todos nós temos, né? Sim. Eu digo, é muito difícil tu achar alguém que não gosta de música, né? Todo mundo tem alguma preferência por algum estilo musical e histórias musicais, né? Então eu fico muito feliz de ter te recebido hoje aqui, a gente ter conhecido um pouco do teu trabalho e aonde a música te influenciou na tua jornada. Muito obrigado. Eu que agradeço demais o convite, pra mim foi uma honra demais, eu fiquei muito feliz com esse convite, ainda mais pra falar de algo que é presente na minha vida e é na vida de todo mundo. Eu acho que aqui, o estado, né, nosso estado, voltando pra essa parte, ele é um estado que já sofreu de diversas formas, de todas as formas possíveis e por mais, o primeiro setor nessas crises a parar é o setor do entretenimento, da música e de Uhum. todas as artes possíveis. No entanto, é o setor que mais abraça as dores, sabe? Porque se a gente lembrar de pandemia, se a gente lembrar de enchente, a gente vai lembrar que nesses momentos a arte, a música, a dança, o teatro, a Uhum. TV, tudo, isso foi o que nos manteve vivos, Com sabe? certeza. Eu te comentei, né, que eu fiquei muitos dias no abrigo, né, ano passado no voluntariado Da da enchente. enchente. A gente já tava dias assim, tipo, sem escutar música, sabe? E porque ninguém se antenou, assim, era tanta loucura que ninguém se antenou a música, nada. E eu lembro que teve um dia que eu tenho até um vídeo que eu tô saindo assim de um corredor do ginásio que tinha levado cobertores, porque era muito frio para uma família. E eu voltei. Quando eu voltei, tava chegando um grupo acho que era da igreja, Uhum. todos vestidos de palhaço, assim, com roupas coloridas, com um super tamborzão, o Aham. outro com violão, o outro com pandeiro, e eles entraram cantando os louvores. Eu até me emociono, porque eu comecei a chorar demais, porque a música, ela, sabe, tipo assim, Nossa. ela entrou. Eles Sim. estavam cantando músicas aleatórias, assim, Sim. leves, sabe, tipo, chamando as crianças pra brincarem. Era tipo Ah, final de que noite, assim, demais, cara. início de noite. Que demais. E aquilo me entrou, assim, eu falei, caralho, a gente precisa de música nesse ginásio. As pessoas vão endoidar sem música. E Ah, isso durou mais uns 3 dias até que a gente conseguiu um rádio pra colocar num saguão. Então, tipo, a galera que estava como abrigado já tava ajudando, sabe, no voluntariado. Porque entendeu que era necessário, porque o sim. voluntário tava acabado. E a gente botava música e os meninos, tem um grupo de meninos assim, varrendo e, tipo, escutando os rap, funk que eles queriam colocar. E eu Aham. deixava, sabe? Eu, como Claro. supervisora, eu deixava. E eu vi o quanto a música num momento de crise, tensão e terror, como estava sendo aquilo tudo para todo mundo, cada um na sua individualidade, foi.
crucial, sabe? A gente não entendia o quanto a gente precisava de música até colocar música. Nossa. E começou com esse grupo da igreja, tocando músicas... Abençoadíssimos. E, nossa, eu lembrei, assim, agora do sentimento, assim, porque eu caí em choro, assim. Fazia dias que eu não chorava e eu caí em choro, porque eu vi que realmente era aquilo que todo mundo tava precisando. É aquela trend que diz que não é terapia, mas é terapêutico, né? Muito terapêutico. Não substitui a terapia, mas é muito terapêutico. Muito bem. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Obrigada. Obrigado mais uma vez a Juvieira pela indicação. Por favor, né? Se todos os teus indicados forem que nem a Brit manda. Obrigada. Né? E foi um programa sensacional. Eu conheço pessoas incríveis. Eu tenho certeza que ela vai ter sempre ótimas indicações aí para mandar pra gente. Perfeito. Muito obrigado. Agora meu papo é com você. Assistiu até aqui? Muito obrigado por você assistir todo esse episódio, que foi um episódio, olha, eu gostei demais de receber a Brit hoje aqui, conversar e conhecer um pouco mais sobre a história dela. Lembrando vocês que a PH Produções, aqui onde a gente faz os nossos programas, ela está sempre trazendo novidades, né? Então a gente tem 3 programas semanais aqui, o Propositivo toda terça-feira, o Pod Hétero na quarta e o Naquela Mesa na quinta-feira, sempre às 19 horas, certo? Então, para você poder acompanhar, agora a gente está fazendo mais cortes dos programas também com mais frequência, para você ver os cortes, os pedacinhos do programa, os fragmentos do programa, né? E se interessar em assistir todo também, segue a gente nas redes sociais, @podhétero lá no Instagram, a gente coloca os cortes. Tem também o @nkl_mesa, certo? Com somente cortes do Naquela Mesa. Segue lá o meu @ também, @QueirozViamão. Segue a Brit, @Brit.Rodrigues. Brit com 2T. Brit com 2T.Rodrigues. Segue lá a gente também para ver mais do nosso trabalho, certo? Se inscreva no nosso canal, segue a gente nas redes sociais. Um grande beijo, até a próxima. Tchau. Esse é o Naquela Mesa, programa criado para falar sobre música. E olha que já passou uma galera muito boa por aqui para a gente tentar entender a relação da música na vida das pessoas. Um programa leve e descontraído, com música boa e histórias melhores ainda. Então afina o teu coração, sintoniza teus ouvidos e molha tua garganta, porque vai começar agora mais um episódio do Naquela Mesa.